que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclina e ouvir o clamor e adoração de alguém tão falho como eu. Senhora, eu sei, Senhora, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhora, eu sei, Senhora, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer para merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer para merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer para merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer para merecer. O preço foi de sangue. Senhora, eu sei. Senhora, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhora, eu sei. Senhora, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Senhor Jesus, nós nos rendemos ao teu amor, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por nos amar, apesar de quem nós somos, Senhor. Às vezes é difícil de compreender como o Senhor é capaz de nos amar, apesar de tudo o que nós fazemos contra o Senhor, tantas vezes tudo o que fazemos contra o próximo. E o Senhor que sonda os corações, o Senhor sabe que muitas vezes não fazemos, mas pensamos. E o Senhor traz uma palavra que é como uma espada cortante, poderosa, de dois gumes, que chega até a parte mais interior do nosso ser, como aquela espada que alcança juntas e medulas. E o Senhor sabe quais são os pensamentos que passam pelas nossas cabeças. O Senhor sabe quais são os sentimentos que muitas vezes nós mesmos nutrimos em nós. Sentimentos que nós temos como combater, mas nós nutrimos muitas vezes porque tantas vezes amamos o que é sujo, o que é iníquo, o que é arrogante. Oh, Senhor Jesus, diz o Senhor, o pior tolo é aquele que engana a si mesmo. E quantas vezes fazemos todos nós o papel de tolos, Senhor Jesus, pensando de nós aquilo que não convém, ora porque nos colocamos em uma posição de inferioridade, não entendendo o que é sermos refeitos à imagem e semelhança do Senhor. Ora porque nos colocamos em uma posição de superioridade e arrogância e soberba, Senhor, sem compreendermos a fragilidade e a impotência, Senhor Jesus, das nossas vontades e da sujeição da nossa autonomia da vontade à vontade do Senhor. Quem é aquele que pode devolver um único fio de cabelo à sua cabeça? Oh, Senhor Jesus, quem é aquele que pode acrescentar um único dia de vida à sua estrutura? Ainda que nos enganemos, que através de medicamentos e tratamentos possamos fazê-lo, todos os dias das nossas vidas já estão escritos. Nós nos sujeitamos, Senhor Jesus, ao Senhor, clamando que o Senhor nos dê esse discernimento, o discernimento de entendermos o que é o teu amor. Conforme cantamos, Senhor, eu sei, é o teu amor, que nós realmente saibamos
Pedimos que poderosamente o Senhor abra os nossos entendimentos, pois sabemos que o espírito de adoção de filhos também é o espírito de conhecimento do Senhor. A palavra nos revela isso através do profeta Isaías. O espírito de ciência, de sabedoria, de conhecimento, aquele que nos faz compreendermos as coisas que só a racionalidade sozinha não é capaz de acessar, de abrir os portais para que acessemos aquilo que naturalmente está no incognoscível, mas que o Senhor abre as portas para que nós acessemos, dando-nos também um outro filtro, que é o filtro da fé, fé que não podemos acessar por nós mesmos. Senhor Jesus, abra as nossas mentes para que nós entendamos o tamanho do teu amor e para que nós entendamos, Senhor Jesus, o tamanho do preço que é amar. Obrigado, Senhor, por ter nos amado primeiro, para que o Senhor nos ensine o que é o verdadeiro amor, Senhor. Constranja-nos naquilo em que nós não estivermos sendo amorosos em relação aos nossos próximos. Senhor Jesus, naquilo em que o Senhor nos encontrar como culpados em relação ao próximo, Senhor Jesus, naquilo em que pensarmos do próximo menos ou mais do que o próximo é, pensarmos a mais do que o próximo é, cobiçando as coisas do próximo, ou pensá-lo menos do que o que de fato ele é, que de fato é alguém refeito à imagem e semelhança do Senhor, e se não convertido ao Senhor, um potencial crente, alguém cuja terra deva ser arada, para que também possa ser refeito como aquele que nasce do Espírito e não só da vontade da carne. Senhor Jesus, nós clamamos que o Senhor nos dê um olhar, como o olhar do discípulo de Eliseu, Senhor. Desvende os nossos olhos. Um olhar como o Senhor deu a Saulo de Tarso, depois conhecido como apóstolo Paulo, Senhor. Houve uma transição de Saulo de Tarso para o apóstolo, para a figura apostólica. E foi um desvendar de olhos, Senhor Jesus. Um homem que já era cego, sem saber que cego era, pensando que enxergava, era cego e, portanto, um tolo que enganava a si mesmo. Ainda que vindo da escola de Gamaliel, ainda que tendo estudado na mais alta academia com o mais alto acadêmico, era um tolo que enganava-se a si mesmo. Senhor Jesus, não permita que sejamos nós os tolos que enganam a si mesmos, Senhor Jesus. Abra os nossos olhos, descortine a realidade do que é o teu amor e nos ajude a tornarmos-nos amorosos para que nós também consigamos refletir a verdade de quem o Senhor é em nós, já que o teu Espírito faz de nós santuários do Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Nós queremos refletir a tua imagem. Ajude-nos a ser a candeia acesa sobre o velador e não sob a cama do dormitório. Ajude-nos, Senhor, a sermos como a cidade edificada sobre os montes e não como a cidadela se torna ruína nos vales. Ajude-nos, Senhor Jesus, a ser o sal que verdadeiramente salga e não um mineral dessalinizado, Senhor. Nós clamamos que o Senhor nos ajude a ser essas coisas que por nós mesmos nós não conseguimos ser, e por isso, nesta data, com humildade, nos apresentamos ao Senhor, nos prostrando ao Senhor, humildemente nos prostrando e reconhecendo, não podemos ter e saber estas coisas se o Senhor não as realizar em nós. E por isso, humildemente, abrimos o nosso entendimento ao Senhor, como se isso fosse possível. É claro que isso é um antropomorfismo. Clamamos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós possamos nos sujeitar com o entendimento aberto para receber aquilo que é da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos ao nosso texto. Esse texto é um texto tão importante. É tão importante, ele é tão definidor de quem o Senhor é, né? Ele explica quem o Senhor é. Então, esses textos, eles são de tão alta teologia, né? A teologia é o conhecimento do Senhor e é o Senhor se revelando quem ele é. Estamos em 1 João, capítulo 4,
Vamos lá. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E a gente tem aqui João falando muitas vezes sobre o fenômeno da falsa profecia. Aquilo que vem pregado como tendo origem no Senhor, mas na verdade não tendo origem no Senhor. Seja porque deliberadamente aquele que está propagando a palavra quer enganar, existe um dolo aí, ou seja, porque a pessoa que está propagando também nem ela sabe que ela é cega. Sabe aquela história, Jesus falando dos cegos guiando outros cegos? Às vezes a pessoa está convicta de que ela tem a verdade, mas ela não tem, porque só pode ter a verdade aquele que de fato é convertido. Nem todos os que estão na igreja estão convertidos. Nós não podemos nos escandalizar a ponto de nos perdermos por olharmos aqueles que estão no caminho de desgarrado, sabe? Quando o Senhor diz que ele vem nos buscar, vocês lembram do texto tão famoso do Senhor explicando como é que o Senhor conquistaria o mundo, como ele venceria as trevas. E Isaías nos conta no capítulo 53 que o Senhor venceria as trevas e nos resgataria, nós que éramos como desgarrados, como ovelhas desgarradas. Isso está escrito expressamente lá no texto. E ele vem e resgata os desgarrados, sofrendo pelos desgarrados, sujeitando-se em favor dos desgarrados. E agora, nós que éramos desgarrados, passamos a ter pastor. Então, nós somos pastoreados por aquele pastor do Salmo 23. O pastor que nos guia rumo a águas tranquilas e que nem por isso nos impede de passarmos pelo vale da sombra da morte. Porque o passar pelo vale da sombra da morte é também passar sabendo quem é o nosso pastor. Então, o que nós não podemos é querer não passar pelo vale da sombra da morte. Isso não faz parte do nosso vocabulário, não passar pelo vale da sombra da morte. Mas nós temos de passar pelo vale da sombra da morte olhando para quem é o nosso pastor. Porque também, se passarmos pelo vale da sombra da morte, sem seguirmos o comando de quem é o nosso bom pastor, nós nos perderemos. Mas nós temos que saber também que no meio deste aprisco do Senhor, então o Senhor tem um aprisco bem definido. Qual é o aprisco dele? Mas junto das ovelhas há também os bodes. E os bodes que não pertencem ao aprisco do Senhor, por não pertencerem a este aprisco, por só estarem misturados, eles tropeçarão. E tropeçando estes, eles não podem escandalizar as ovelhas do Senhor a ponto de que as ovelhas do Senhor tropecem. Porque o nosso olhar não está sobre os bodes. Se nós somos ovelhas, cordeiros e carneiros, o nosso olhar está sobre aquele que tem autoridade pastoral sobre o aprisco. Porque a ovelha conhece o seu pastor. Esse é um fenômeno muito bonito, né, do mundo agropecuário, que é o fato de o aprisco conhecer o seu pastor. E, de fato, o aprisco não atende ao chamado de outros pastores. Então, o Senhor usa esta imagem para falar dos seus. Então, o Senhor diz que haverá outros que virão como lobos em pele de carneiro, e estes tentarão enganar os que são do aprisco. Mas os que são do aprisco não se enganam porque conhecem a voz do seu Senhor. Então, veja, nós temos condições de discernirmos se uma palavra que é trazida para nós, como da parte do Senhor, se de fato ela é da parte do Senhor. E nós temos dois mecanismos para fazermos isso. Um é cotejar a palavra que nos está sendo entregue com a palavra eterna, universal do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. Se a palavra que nos está sendo entregue por qualquer boca diferir daquilo que está nas Sagradas Escrituras em relação à orientação, nós já sabemos de plano que o Espírito que ali fala não é o mesmo Espírito que habita em nós, porque o Espírito que habita nos santos é o Espírito que inspirou profetas e apóstolos para escreverem o que está aqui
nas Escrituras. Então, olhei na Bíblia e falei, a orientação que está na Bíblia é diferente dessa que está vindo desta outra boca. Eu já sei que o Espírito que trouxe esta palavra, usando outra boca, não é o mesmo Espírito que habita em mim. Percebem a seriedade disso? Veja, há um outro Espírito. E nós só nos sujeitamos a um Espírito. E nós temos um outro mecanismo, que é o mesmo Espírito que fala pela boca do outro, ou seja, do outro que é da igreja, do outro que é do mesmo aprisco, porque o Senhor usa os membros do corpo com diferentes funções para os mesmos propósitos. Vou repetir. O Senhor usa os diferentes membros do corpo, então as diferentes ovelhas são usadas com diferentes dons, mas o propósito é o mesmo. E se o propósito é o mesmo, nós todos estamos debaixo da mesma autoridade e caminhando para o cumprir das mesmas finalidades. E, portanto, aquilo que o Senhor manifesta através da vida do outro, nós conseguimos discernir e receber como da parte do Senhor. Então, se o Espírito que habita em nós, ele próprio está nos dizendo, não é assim, então nós já temos também os nossos próprios ouvidos de quem conhece a voz do Senhor, além de conhecermos os outros do aprisco do Senhor, porque nós temos mecanismos para saber quem é e quem não é do Senhor. Conhecereis as árvores através de qual metodologia? Da prova dos frutos, certo? Então, provando os frutos, nós sabemos quem está e quem não está. Nós temos esse mecanismo. Mas e quando nós temos dúvida? O Espírito que fala aos nossos ouvidos é o mesmo Espírito que fala nos ouvidos dos profetas. Então, o Espírito que fala na boca do pastor, o Espírito que fala na boca do evangelista, o Espírito que fala na boca do profeta, o Espírito que fala na boca do doutor da palavra, o Espírito que fala na boca do missionário e faz o papel apostolar, é o mesmo Espírito que fala no meu ouvido. Se ele está me falando uma coisa e o Espírito que em mim habita está falando outra, eu já sei que não é assim. Entendem? Então, nós devemos provar os espíritos. Vejam, é muito famosa a passagem do apóstolo Paulo pregando em Bereia. Porque quando ele pregava na comunidade dos bereanos, na sinagoga dos bereanos, o que acontecia? Aquelas pessoas ouviam todos aqueles argumentos acerca de quem era o Cristo, de quem é o Cristo. E aquelas pessoas ouviam os argumentos baseados nas próprias Sagradas Escrituras, certo? Então, o apóstolo Paulo estava pregando e justificando quem é Jesus Cristo com base nas próprias Sagradas Escrituras, que à época eram o Antigo Testamento apenas. O Novo Testamento estava em fase de composição. E então, os bereanos faziam o quê? Eles iam abrir os rolos das Sagradas Escrituras, lembrando que nós não tínhamos a Bíblia em formato de códice, né? Em formato de livro, como temos hoje, mas havia os rolos sagrados, então eles desenrolavam os rolos e iam checar se de fato aquilo que estava sendo pregado estava escrito daquela maneira. Entende? Então, nós devemos provar os espíritos. Nós temos esta obrigação, é uma obrigação nossa de provar os espíritos. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, já vamos fazer uma pausa aqui. Primeira coisa, Cristo veio e veio em carne. O que é que está acontecendo aqui nesta defesa? Veja, existia um movimento dentro da igreja e o apóstolo João está se posicionando contra este movimento. Entre vários movimentos heréticos que existiram no século I, ou seja, logo ali, depois de Jesus ter ascendido aos céus, depois de ter ressuscitado, já começaram a surgir alguns movimentos heréticos, ou seja, heresias, coisas que estão contra a ortodoxia, coisas que não são o que Jesus ensinou no Evangelho e que não são as coisas que estavam de acordo com o que estava ensinado no Antigo Testamento, porque tudo o que Cristo ensinou está de acordo com o que estava no Antigo Testamento. Ele veio para cumprir as coisas que estavam no Antigo Testamento. E parte dos movimentos que surgiram foram movimentos místicos, conhecidos como gnosticismo. Então, debaixo dessa nomenclatura, gnosticismo
tem vários movimentos místicos e espiritualistas. E são movimentos que eles pegam parte do que está nos evangelhos e misturam com coisas ocultas, com conhecimentos ocultos, que não vêm de origem bíblica. Então, é muito parecido com o que acontece, por exemplo, no espiritismo kardecista. Hoje, no século XXI, nós temos uma modalidade de espiritismo muito conhecida, que é o espiritismo kardecista. O que eles fazem? Eles pegam o que lhes interessa da Bíblia e misturam com outras coisas que, segundo dizem eles, vêm pelas bocas de espíritos. E nós podemos cotejar com o único Espírito que fala para nós e que deve ser ouvido por nós, que é o Espírito Santo, e dizer, peraí, essas outras coisas todas, elas não fazem sentido. E veja, no gnosticismo, o que acontecia? Uma parte do movimento gnóstico, porque o movimento gnóstico, quando a gente fala gnosticismo, existem vários movimentos aí de baixo, tá? Gnosticismo não é um movimento único que a gente consiga categorizar. Existiam várias linhas de pensamento gnóstico na antiguidade. E uma linha, provavelmente a maior dessas linhas do gnosticismo, dizia que Jesus veio em espírito. Não, na verdade, sabe o que parece? Parece que ele ressuscitou. Mas, na verdade, os espíritos de luz, eles não ressuscitam, porque o que é superior se manifesta em espírito e não em carne. Ou seja, eles estavam misturando, olha a mistura, misturando um entendimento que vinha das filosofias greco-romanas, em especial daquelas de origem platônica, e que diziam que aquilo que é espiritual é bom, é belo e é verdadeiro. É uma tríade filosófica, né? E aquilo que é material, aí incluída a nossa carne, é inferior. E, portanto, um Deus verdadeiro só poderia se manifestar, principalmente pensando que, prestem atenção, no mundo greco-romano eles entendiam o mundo espiritual como um mundo politeísta, com vários deuses. Eles davam nomenclatura de Deus a toda sorte de espírito que se manifestava no mundo espiritual, ok? Então isso é um mundo politeísta. Então a manifestação dos demônios também era tida como uma manifestação de deuses. E os demônios tinham nomes ali, né? E eles entendiam que assim, o que se manifesta em espírito é superior, e logo, Cristo não pode ter ressuscitado em carne. Então, veja só, e o que João está combatendo aqui? Ele está combatendo claramente, evidentemente e expressamente este movimento chamado de movimento gnóstico, ok? Cristo veio em carne, sim, e nós também ressuscitaremos em carne, o que vai contra as filosofias e as crenças que têm alguma matiz platônica, porque elas dizem que, assim, na verdade, é a libertação do corpo que faz com que se alcance a plenitude espiritual. Então, aqui, o espírito, quando está no corpo, ele está aprisionado. E é depois que ele fica liberto do corpo que ele chega à plenitude espiritual. E no cristianismo não é assim. Nós todos seremos ressuscitados em corpo, de maneira corpórea. Ok? Não vamos nos confundir e permitir que conhecimentos gnósticos e espiritualistas se misturem com o que a Bíblia diz. Porque tem muito crente que acredita também que nós estaremos em espírito só, sem corpo. Isso não existe na Bíblia, ok, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Isso não existe na Bíblia. Vamos lá. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. E aqui tem uma coisa muito importante sobre escatologia. O que é escatologia? O estudo das coisas que hão de acontecer no fim dos tempos, quando se concluir, né, a nossa experiência de mundo conforme nós a temos hoje. E nós chegarmos, de fato, à plenitude do Espírito, que inclui estarmos em corpos glorificados, em corpos, ok? E veja só, muitas pessoas entendem que o anticristo é uma única figura. Veja só, o espírito do anticristo, daquele que se opõe a tudo que se chama Deus, este espírito está em operação no nosso mundo. Porque o mundo jaz do maligno, ok? Então, já está em operação. E nós temos algumas figuras que se manifestam no mundo e através das quais nós vemos a operação deste espírito.
figuras de exercício de poder aprisionador e homicida, ok? Este é o anticristo, aquele que vem e usa do poder para se opor às coisas de Deus, para se opor ao povo de Deus, para destruir as coisas do Senhor e para usurpar o papel do Senhor, para tentar, como se fosse possível, né? Mas para tentar usurpar o papel do Senhor. E então, esta manifestação de poder terreno que se manifesta aqui na Terra, na verdade, ela está sendo conduzida, porque por trás da carne e do sangue existem principados e potestades que operam. E por trás destas figuras de autoridade terrena, muitas vezes de autoridade política terrena, existe um espírito que é o espírito daquele que se opõe a tudo que se chama Deus, é o espírito do anticristo. E aí, daí sai o debate sobre o que será aquele anticristo, porque todas estas são sombras que antecipam o dia da vinda do Senhor. E no dia da vinda do Senhor estará em operação o anticristo, que é aquele em que culminará toda esta operação do ministério da maldade, que opera através dos grandes impérios do mundo. Porque nós sabemos que o anticristo opera a partir de Babel, não é? A partir da Babilônia. E a Babilônia é a representação dos grandes impérios que substituem a adoração do Senhor pelo seu poder, pela sua onipotência, pela validação do seu próprio poder, que substituem as riquezas do céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, nem os ladrões minam, pela adoração, ou melhor, pela falsa adoração, pela idolatria das riquezas da terra. Aqueles que deixam de validar e reconhecer a verdade do Senhor em desprezo da verdade do Senhor, pegando verdades terrenas, que têm as limitações do imanente, ou seja, do mundo conforme a gente pode vê-lo. Através das ciências, através das filosofias, através da racionalidade, nós podemos alcançar uma parte da verdade. Mas a verdade completa, ela é transcendente. E para alcançar o que é transcendente, nós precisamos romper com o que é imanente, com o que é deste mundo. E nós só podemos romper quando aquele que vem da esfera espiritual e nos manifesta graças, né? Manifesta sobre nós a graça, para que nós consigamos acessar pelo poder dele, poder que nós não temos, porque a graça é manifestação de poder do Senhor. E através da graça nos é concedida a fé. E pela fé nós conseguimos acessar a verdade transcendental. Aí sim, conseguimos ter a dimensão também científica, né? Conseguimos ter também a dimensão filosófica, cotejando-a com a verdade eterna que é transcendental. Aí sim a gente está com a possibilidade de compreensão completa. Porque como, e nós já estudamos esta palavra aqui, os caminhos e os juízos do Senhor são inescrutáveis. Lembram de Romanos 11, final de Romanos 11, que já estudamos aqui? Como eles são inescrutáveis, nós não temos como acessá-los se ele não vem e não revela. Então, o anticristo é o espírito que opera de maneira que nós venhamos a validar verdades que estão encerradas aqui neste mundo a partir do poderio deste mundo que se exerce neste mundo. E por isso, há tantas vezes no Antigo e no Novo Testamento a referência à queda deste poderio, a queda de Edom, a queda de Tiro, a queda da Babilônia. E no final, no Apocalipse, nós vemos lá Babilônia representada como o império que estará em operação com o seu poder em exercício no dia da vinda do Senhor. E poderio, este poderio tem uma entidade que opera nele, né, e é representada por uma prostituta montada sobre a besta, não é? Este poderio é o poderio que escraviza através da idolatria das coisas do mundo. Eu romper com a Babilônia também significa estar
neste mundo em alguma condição de sofrimento. Porque o que é que está escrito no Apocalipse? E é muito interessante porque as pessoas se enganam muito com o Apocalipse. O Apocalipse é realmente um livro difícil de compreender. E ele tem tudo a ver com 1 João, até porque nós cremos que a mesma pessoa que escreveu o Evangelho segundo João e que escreveu as 3 epístolas de João é a mesma pessoa que escreveu o Apocalipse. Há debates sobre isso, mas tudo leva a crer que de fato é a mesma pessoa, por uma gama de motivos que nem não interessam aqui, porque não é esse o nosso estudo aqui no momento. Mas olha só, lá no Apocalipse, provavelmente este mesmo autor que está escrevendo aqui, o que ele menciona é que o romper com a estrutura da Babilônia implica também, em alguma maneira, em sofrer as retaliações da própria Babilônia. Percebam, não é só retaliações do ponto de vista espiritual. Vamos diferenciar as coisas. Retaliações do ponto de vista espiritual também existem. Afinal, a Babilônia é governada pelo espírito de anticristo. Entendem? Mas existem também aquelas consequências que elas são do ponto de vista material. Vejam, inclusive no final dos tempos, aqueles que não se sujeitarem à Babilônia terão restrições, inclusive para a sua subsistência. Porque tamanha será a perseguição contra a verdade que a Babilônia vai impor que sequer as operações de comércio, até para fins de alimentação, possam acontecer se as pessoas não rejeitarem a verdade do Cristo. Olha só, que situação. Então, a Babilônia, ela também vem para se opor a tudo que se chama Deus. Entendam, os grandes poderios todos, eles só podem operar através da oposição a tudo que se chama Deus. E por isso, a queda de Roma, inclusive, também, em alguma medida, é queda da Babilônia. Mas novas Babilônias vão se levantando e, como a velha Babilônia, que é a tipológica, que está lá no Antigo Testamento, também querem colocar os santos do Senhor na fornalha. Vocês conseguem compreender esta verdade universal quando o Apocalipse fala da Babilônia e fala de nós, igreja, e nós vivemos debaixo de poderios, também poderios que se exercem de maneira política no mundo, certo? Nós temos os grandes atores políticos mundiais, os países que têm dominância de tecnologia, dominância econômica, dominância informacional, não é? Nós estamos debaixo de dominância militar e veja, todas estas potências serão abaladas. Honra e glória ao Senhor Jesus. E estar debaixo dessas potências requer de nós que nós também saibamos ser como Ananiel, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós precisamos entender que em determinados momentos o poderio vai tentar nos colocar dentro da fornalha, o que no final dos tempos será o equivalente a receber, né, se nós negarmos, o negar entrar na fornalha é o receber a marca do anticristo. Então você vai receber um benefício deste império se você negar o verdadeiro onipotente e, rejeitando o verdadeiro onipotente, receber a marca do império que está sob gestão do espírito do anticristo. Então é correto falar nos anticristos, e anticristos também é usado no plural nas Sagradas Escrituras. Vamos desmistificar um pouquinho o entendimento incorreto que muitas vezes a gente tem, porque tanta coisa se fala, principalmente na internet, né, sobre anticristo, que a gente acaba tendo visões que não são bíblicas algumas vezes. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, não importa o que nos for confrontado a partir do poderio do espírito de anticristo, porque o espírito que está em nós é maior do que o espírito que está no mundo. E justamente porque o espírito que está em nós é maior do que os espíritos que estão no mundo, nós não temos medo da fornalha. Veja, nós vamos em direção às trevas para que nós façamos o trabalho de arar terra seca que está no ambiente das trevas. Veja, nós não vamos às trevas para
participar das trevas, que isso também é um conteúdo de 1 João. Nós não temos parte com as trevas, mas nós vamos até as trevas, sendo nós emissários de luz, porque a luz do Senhor está em nós. O Senhor diz: vós sois sal da terra e luz do mundo, diz o Senhor. Então nós vamos até as trevas, conscientemente sabendo que as trevas se levantarão contra nós, mas nós não temos medo de sermos embaixadores da luz no reino das trevas, porque o Espírito que está em nós é maior do que todos os espíritos que estão em trevas. Entendem? O poderio do mundo espiritual que age nas trevas através do espírito do anticristo, ele não tem poder sobre os filhos de Deus. E veja, as coisas às quais os filhos de Deus, que também são chamados de filhos da luz, né, na palavra, estão sujeitos com permissão do Espírito de Deus, para que a glória do Senhor seja manifesta. Então nós vamos sem temor, porque Deus é amor e o verdadeiro amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o temor. Já vamos continuar aqui no texto para chegarmos à conclusão disso. Vocês estão entendendo? Nós não temos medo, não temos medo de confrontar as trevas. Uma determinada vez, eu vou contar um breve testemunho para vocês. Uma determinada vez, eu estava em uma determinada guerra espiritual, na qual havia do outro lado uma pessoa que estava cativa. E esta pessoa que estava cativa exercia sacerdócio no mundo das trevas. Então, exercia sacerdócio invocando os demônios e fazendo os trabalhos para os demônios. E veja, o Senhor trouxe uma determinada revelação para mim, e a partir desta revelação, levantei um clamor. E esta pessoa, que exercia sacerdócio no reino das trevas, veio me confrontar sobre o clamor que fiz dentro da minha casa. Como assim? A pessoa veio me confrontar de maneira indireta sobre o que deve e o que não deve ser pedido a Deus. Olha só, como quem sabia o que eu tinha pedido. E veja, glórias a Deus, está surtindo efeitos no mundo espiritual. Algumas pessoas, quando estão nessa situação, se retraem. Se retraem no sentido de que falam assim: ai meu Deus do céu, eu não posso fazer então determinadas coisas, porque eu sei que o mundo das trevas vai levar recado para que alguém se levante contra mim. Mas veja só, todas as coisas que você fizer no reino do Senhor, elas serão repelidas pelas trevas. Algumas de maneira direta e algumas de maneira indireta. Então, eu dei glórias a Deus. Porque veja o que aconteceu. Os espíritos de trevas que atuavam através daquela pessoa que exercia aquele sacerdócio já estavam sendo feridos pelo Senhor. Porque o espírito que está em mim é maior do que todos aqueles espíritos juntos. Então eu não tenho por que temer. Glórias a Deus. Pois então é falando as palavras mesmo e jogando-as no ar que eu vou militar contra as trevas. E a história é muito longa, o testemunho é muito longo, eu só queria trazer esse trechinho. Um dia eu posso contar o testemunho inteiro. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Veja, os espíritos de trevas falam das coisas do mundo, porque eles não conhecem a luz, porque a luz não pode ser conhecida se ela não revelar de si própria. Veja, se o Senhor, que é o Pai das luzes, ele é chamado de Pai das luzes, né, nas Escrituras, se o Pai das luzes não revela de si, o mundo não tem como conhecer. Então, tudo que o mundo fala, fala do que pensa, mas do que não conhece. É o que acha, é o que pensa, é o que supõe e não o que conhece. Então, nós temos o dever de discernir as profecias e os espíritos, porque nós temos essa condição. Porque a nós é aberto o entendimento das coisas do Senhor, ok? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Veja só, quando a verdade ela é proclamada. E aqui está também um ensino sobre como provar os frutos. Vocês estão vendo que aqui tem um ensino claro sobre como provar os frutos? Como funciona uma igreja? Então, eu vou falar de posição pastoral. Né? Numa posição pastoral, quem está na posição de autoridade pastoral vai provando os frutos
para discernir o que é que precisa ser feito em relação a cada ovelha do aprisco, certo? Você tem várias ovelhas do aprisco e você vai provando os frutos para saber. Esta ovelha precisa de A, esta ovelha precisa de B, esta ovelha precisa de C, e é a Bíblia que diz como é feito. Veja, aqui tem um ensino claro. Eu vou repetir. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Ou seja, tudo aquilo que é o Espírito Santo falando através de nós será captado e executado através das vidas daqueles que também são do mesmo Espírito. Veja, existe posição que você precisa exercer, que o Senhor vai te levantar para exercer, e você precisará dizer coisas. Quando você disser coisas, a Rita, estando aqui conosco, nossa diaconisa Rita, trouxe uma vez uma coisa maravilhosa sobre a profecia. Uma pessoa pediu que se orasse por cura. E o Espírito Santo foi e disse assim: não haverá cura, haverá morte. Vai lá e conte. E aí, nesse momento, ela falou: meu Deus, como fazer isso? Veja, é uma posição muito difícil para quem exerce a palavra de profecia, né? É uma posição muito difícil mesmo. Mas veja só, a partir do levar a palavra do Espírito, ela também discerne quem está do outro lado. Porque se de fato o Espírito está falando em nós, quando nós levamos, o mesmo Espírito que está em nós está na outra pessoa que é crente. Então, o mesmo Espírito que está lá, ele abrirá o entendimento, porque a palavra é dele. Vocês entendem que nada é nosso? É dele, por ele e para ele, que também está em Romanos 11, no mesmo contexto dos juízos e caminhos inescrutáveis do Senhor. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós, como cooperadores, nós só somos emissários da notícia. E o Espírito, através do qual a notícia nos foi encaminhada, também operará para que a mensagem seja recebida do outro lado. Então, tanto o emissor quanto o interlocutor, o receptor da mensagem, estão debaixo da mesma autoridade, e é esta autoridade que opera tanto para que um diga tanto para que um diga quanto para que o outro escute. E a mensagem do Espírito foi levada e não foi ouvida, você já sabe que aquele não é de Deus. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o Espírito que está lá do outro lado não é o Espírito da verdade, é o Espírito do erro. Entendem? E todos os espíritos são do erro, com exceção do Espírito Santo. Porque todos os outros espíritos estão em trevas. E até os espíritos ministradores estão debaixo da autoridade do Senhor, que se manifesta enquanto Pai, Filho e Espírito Santo. Peraí, não entendi o que você está falando. Vamos lá. O que são os anjos? Os anjos que estão com o Senhor, eles são espíritos ministradores. Então, eles também estão debaixo da autoridade do Senhor, que se manifesta nas nossas vidas em espírito. Portanto, quando existe alguma ministração angelical, ela é uma ministração do Senhor, que está fazendo através do seu emissário, o anjo. Então, nós só temos um espírito, entendem? Que tem poderio, porque os anjos também estão debaixo do mesmo poderio que nós. Este é o significado, inclusive, de quando o apóstolo João, tendo sido levado ao terceiro céu para receber a palavra do Apocalipse, ele se ajoelha perante uma figura angelical. E a figura angelical diz o quê? Não, não faça isso não. Levanta daí, você não pode se ajoelhar para mim, porque eu sou teu conservo. Ou seja, eu também sou servo tanto quanto você. Porque o Senhor é a autoridade sobre todos, até sobre anjos, ok? Então, o espírito de origem de tudo que vem para nós, que é o Espírito Santo, é o mesmo que está em todos os outros integrantes da igreja. E aqui está a metodologia para discernir os frutos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E veja, isso aqui está explicado. Nós entendemos também, quando a gente fala que a gente entende que João é o mesmo autor do Apocalipse e é o mesmo autor do Evangelho de segundo João, né, conhecido como Evangelho segundo João, é porque as terminologias, as expressões também são as mesmas, o jeito de falar é o mesmo. Então veja, quem é que fala de Cordeiro de Deus? O Apocalipse fala, não fala do Cordeiro? O Cordeiro que inclusive recebe o rolo da destra daquele que está sentado ao trono.
Olha só, o Cordeiro de... Está falando ali da imagem do Cordeiro de Deus. Onde mais está escrito do Cordeiro de Deus no Novo Testamento? No Evangelho segundo João. João Batista, no Evangelho segundo João, deixa aquela fala, né, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vai fazendo conexões sobre essas expressões e vamos vendo também que, assim, olha, a pessoa se identifica como João, um ancião, lá no Apocalipse. Nós temos tudo para crer que quem escreveu o Evangelho segundo João é de fato João, né, o João da Galileia, filho de Salomé, né? Então é aquela pessoa ali, e de Zebedeu, né, aquele irmão de Tiago. Então provavelmente é isso mesmo, né? É essa mesma pessoa. E veja aqui o que está sendo escrito. Aqui está sendo escrito que nós devemos amar uns aos outros. Cristo deixa um mandamento para nós no Evangelho segundo João, lá no capítulo 13, que é o capítulo que fala da última ceia. O capítulo 13 de João é aquele capítulo no qual o Senhor diz: um novo mandamento eu entrego a vocês, ou um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, a linguagem também, vocês percebem que é a mesma? E veja só, como é que o mundo vai discernir? Porque Jesus disse, tem um jeito que o mundo vai saber quem é crente e quem não é. Ele já deu a fórmula. Qual é o jeito? Então, assim, tem uma fórmula aqui, sabendo que quando a palavra vem da parte do Espírito através de você como emissor, o Espírito no outro, que é o receptor, vai fazer com que essa mensagem seja conectada lá. Qual é a outra fórmula? Se você ama ao próximo, você é crente. Não existe crente que não manifeste o amor ao próximo. Eu vou repetir. Não existe crente que não olhe para o próximo com misericórdia. Veja, eu vou falar uma coisa, né, propriamente masculina. Então, eu como homem. Veja, quando eu olho para uma mulher, eu preciso olhar para ela e ver assim, eu tenho ali alguém feito à imagem e semelhança do Senhor, que não pode ser tratada como objeto, entende? Isso é parte do lutar contra o mundo. Veja, isso é na masculinidade em todos os lugares do mundo, principalmente hoje com a internet, não é? Há um fenômeno de objetificação, tanto de homens quanto de mulheres. Veja, para eu lutar contra este fenômeno que atinge todos os homens do planeta, provavelmente. Talvez nas tribos indígenas, em algumas tribos indígenas, isso ainda não esteja afetado. O que eu preciso fazer? Eu preciso lutar contra isso. Mulheres, que afeta todas as mulheres do mundo. Veja, entender que você tem o seu corpo tem as suas próprias regras. Em todos os lugares do mundo, você vai na África, você ouve isso, você vai na Ásia, você ouve isso, você precisa lutar contra isso. Veja, você é um santuário do Senhor. Então, o santuário tem regras de santuário. E talvez elas não sejam as suas próprias, da sua cabeça. Você pode alinhar as suas regras. Não é seu corpo, suas regras. Então, veja só. O que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para o próximo e entender que o próximo precisa ser amado. E que eu preciso usar este amor que recebo ao Senhor, do Senhor, para considerar o próximo como superior a mim mesmo. Ai, Daniel, você está falando demais, né? Aí você já está. Que interpretação é essa? Não, não é interpretação, está escrito expressamente. O texto de Romanos 12, é que a gente costuma ter ouvido seletivo. Todo mundo lembra da abertura de Romanos 12, né? Todo mundo lembra da abertura. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mesmo que a gente não saiba falar palavra por palavra, a gente conhece o contexto. Mas como que esse texto continua, gente? Como é a continuação desse texto? Crente não pode se julgar superior ao próximo. É a continuidade do texto. Crente precisa se colocar em posição de inferioridade em relação ao próximo para servir ao próximo, porque o amor é servil. Mas, ai, Daniel, tá falando demais. Estou falando demais. Quando Cristo dá este mesmo ensino que está aqui, lá no Evangelho de João, capítulo 13, o que é que Cristo tinha acabado de fazer? Ele tinha acabado de se cingir com uma toalha, pegar uma bacia de água e literalmente se abaixar na presença dos seus apóstolos para lavar-lhe os pés. A gente não tem nenhuma dificuldade de compreensão, não precisa de nenhuma interpretação extensiva.
é claro, nós precisamos amar uns aos outros. Ou seja, eu vou até o próximo para servi-lo e não para ser servido. Vou de novo repetir. Eu vou até o próximo para saber como é que eu posso servir. Como é que eu saio da minha zona de conforto para servir? E jamais para ser servido pelo próximo. Entendem? Mas isso funciona de maneira perfeita e santa na igreja. Porque se na igreja todos se aproximam do próximo para servir, eu sei que eu estou me aproximando para servir, mas todo mundo que se aproxima de mim também vem para servir. Olha que coisa santa, pura, limpa e maravilhosa. Todo mundo que tem este espírito também se aproxima de mim para servir. E então é uma comunidade na qual o amor é vivido. Entendem? Porque todos têm coração de servo e não coração de rei. E veja, eu não sou rei, eu sou servo. O rei está sobre mim. Então é a vontade dele, soberana dele, que se aplica através da minha vida. Isso é assim até no reino do mundo. Veja, o rei é aquele que dita como vivem os soberanos. Os soberanos não, os seus sujeitos, né? Os seus jurisdicionados. O soberano dita como vivem os seus jurisdicionados. E assim também é no mundo espiritual. Não é a minha vontade, porque eu não sou o rei. Então, eu pego esta vontade, que é boa, agradável e perfeita, está no texto que acabamos de falar, né, de Romanos 12, e eu aplico esta vontade aqui. Eu sirvo. Eu não quero que a minha vontade seja atendida, porque eu não sou o rei. Eu quero atender à vontade, porque eu sou servo. Então, o nosso coração vai sendo ajustado para este molde. E assim nós vamos conseguindo produzir nós estes frutos que o próprio texto está nos ensinando a discernir. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É daqui que sai a famosa e maravilhosa frase que Deus é amor. Então, o que é Deus? Deus é aquele que vem para servir. Ele se revela na sua maneira mais completa quando ele vem humanado, quando ele encarna no Messias em corpo, em carne e sangue, né? Que é o que está escrito aqui no texto, não é só espírito, não, que isso é gnosticismo. E ele vem para quê? Qual é o propósito? Para servir. É para isso. Porque ele é amor e o amor é servil. E o texto que nos ensina exatamente o que é amor está lá em 1 Coríntios 13. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vou repetir. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Esse, ó, tudo suporta também. Glória a Deus, Rafa. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tudo sofre. Por quê? Porque o amor não visa os seus próprios interesses. Veja, é o que estamos falando. A vontade, os interesses que são seguidos não são os meus interesses pessoais. Eu me desfaço de todos os meus interesses pessoais que não são alinhados e realinho os meus interesses que são semi-alinhados, sabe? O balancear o carro, sabe? Colocar o carro para ser balanceado. Então eu faço aquele alinhamento e todos os meus interesses que estão alinhados aos interesses do Senhor, que também são para o meu bem, porque ele tem desejos de paz em relação a mim, eu alinho e aí eu consigo seguir aplicando esta vontade. Porque eu não sigo os meus próprios interesses, porque eu sigo ao Deus do amor. E o amor não segue os seus próprios interesses. Isso também está em 1 Coríntios 13. Então, vão vendo como a palavra ela é de uma pureza, de uma limpeza, e de uma simplicidade também, porque é muito mais simples, né? Porque ser rei é muito mais complexo do que ser servo. Mas este fardo não está sobre as nossas costas. E naquilo em que o Senhor nos dá poder também, para que nós exerçamos, através do Espírito dele, poder, a gente percebe qual é o tamanho do fardo. Veja, não é fácil ser profeta, não é fácil ser evangelista, não é fácil ser pastor, não é fácil ser doutor na palavra. E mesmo os outros dons, que não são estes ordenados, digamos assim, que também estão em Romanos 12. Esse capítulo é muito importante da Bíblia, a gente precisa conhecer. E depois que o texto de Romanos 12 fala tudo isso que a gente já falou, ele também começa a falar
sobre como o amor opera na igreja. Então, se eu tenho o dom de dar, de ministrar, ministrar vem do grego a mesma palavra do dar, tá? Então, em algumas traduções tem dar, inclusive, na tradução. Eu tenho o dom de ministrar, de dar, então que eu dê. Tem que saber entregar. Esse é o meu dom, eu sou desapegado. Eu abençoo as pessoas através do meu desapego. Se eu tenho o dom de exortar, então é exortando, é aconselhando que eu vou abençoar. Percebem que não é sempre através das profecias, também tem lá profecias, é o primeiro, inclusive. Mas tem outros dons que são mencionados ali. E veja como, às vezes, estar nessas posições, que também são posições de autoridade, às vezes não é fácil. Veja, às vezes o Senhor nos compele a entregar coisas que às vezes a gente fala são de valor para mim, mas você vai entregar para abençoar. E veja, nesta posição que o Senhor te coloca com ele sendo autoridade sobre você, para que você exerça aquela autoridade sobre outra vida, a gente percebe, é muito mais pesado estar nesta posição do que estar na posição plena de servo. Então, o Senhor também vai nos abençoando assim, mas também vai nos ensinando a sermos cooperadores do reino que nós vamos herdar. Então, nós somos como o filho do administrador de empresas que vai herdar a empresa e a gente vai sendo capacitado para saber fazer a gestão daquela empresa. Então, seria o mais próximo que a gente consegue trazer, né, em hermenêutica para o século XXI, na nossa linguagem, é isso. Mas, basicamente, nós estaremos com o Senhor num reino do qual nós somos co-herdeiros. Glórias a Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Não, já lemos aqui saiu, né, da tela preta. Peraí, deixa eu voltar para ela. 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Não é a mesma linguagem que está lá em João capítulo 3? Que também fala do amor e do entregar o Filho unigênito? Não é a mesma linguagem? Porque Deus deu seu Filho unigênito, ele amou o mundo de tal modo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, a propiciação pelos nossos pecados é o trabalho que Jesus fez para a remissão dos nossos pecados, entregando-se a si mesmo. E como foi que ele venceu o mundo? Entregando-se a si mesmo. E o entregar-se a si mesmo em favor de nós significa que ele aplicou qual instituto em nosso favor? O amor. É isso. Olha só, tudo se resume ao amor. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E daí saem os textos que falam, por exemplo, que o amar alguém é como o entregar-se em favor da pessoa, né? Veja, é como, até interceder. Interceder é colocar-se entre. Veja, eu vou comprar a guerra desta pessoa. Eu vou me colocar à frente para levantar o meu escudo e a minha espada. E também, se houver ferida, a ferida virá primeiro em mim, né? A chaga virá primeiro em mim, porque eu sou intercessor. Então, veja, o papel de amar é este papel, que ele é servil e em benefício do outro interesse, que não é o meu interesse. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu espírito. Então veja, qual é o jeito de discernir e de alguém discernir se nós temos ou não temos o Senhor? A pessoa vai olhar para a nossa vida e falar, vamos ver se o Espírito de Deus está mesmo nessa pessoa, ou seja, se é crente de verdade. Vamos ver como essa pessoa ama. Se os relacionamentos são todos relacionamentos de amor. Nisto está a resposta. A gente olha para isso, porque Jesus disse isso também expressamente. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Como é que a gente sabe quem é discípulo do Senhor? É aquele que tem o amor servil. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Ou seja, se a identidade do nosso Senhor, o Deus da verdade, se manifesta em amor, também ele que se manifesta em nós
manifestará em nós a sua identidade em amor. E o nosso bom perfume que subirá para ele também será através dos nossos atos de amor. Teve algum problema aqui no texto? Só para a gente concluir, então vai sair da versão Almeida Corrigida e Fiel, na versão da Holy Bible do aplicativo YouVersion. A versão mais parecida é Almeida, revista e atualizada, se não me engano. E nós conhecemos, a meio da revista e corrigida, a RC. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, ou seja, qual é a nossa certeza de que no dia do juízo nós seremos juntados com o restante do aprisco do Senhor e não lançados fora como bodes, que nós seremos recolhidos como trigo para o armazém do Senhor e não que seremos lançados fora para a fogueira para queimar o joio. A nossa certeza está no fato de que o Senhor opera em nós. Então, veja só, nós sabemos que Deus está operando em nós, porque Ele nos compele para fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que amemos ao próximo. Então, veja, nós vamos nos sujeitando à vontade dEle, amando ao próximo. E nisso nós temos comunhão com Ele. E nós estamos ali com a certeza, a perseverança em Cristo. Existe um instituto teológico que normalmente é conhecido como perseverança em Cristo. Esse instituto é: eu sei que sou salvo, porque eu não tenho como tropeçar, porque uma vez que o Senhor me chamou, e aí entra na discussão do que significa apostasia de fato, né? Que também não é discussão para nós aqui agora. Mas veja só, eu sei que se estou no Senhor, eu não serei lançado fora, porque nada pode me tomar das mãos de Deus. É o que está no final de Romanos 8, não é? Nada pode me separar do amor que está em Cristo Jesus. E como que eu sei que eu estou com Ele? Porque Ele está operando em mim. E veja, não só eu, mas também quem convive comigo, está vendo a operação dele em mim. Porque os meus atos, de quem está comigo, a pessoa recebe atos de amor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Muitas vezes é traduzido esse versículo como o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? Veja só, eu não tenho medo de me sujeitar em amor, ainda que eu entenda, veja só, se eu sou um emissário de luz no reino das trevas, haverá consequências, não haverá? Eu não sei, as trevas vão querer rejeitar. Então, o Senhor de Deus vai manifestar sobre alguns para que esta pessoa, pela manifestação da graça que é poder de Deus, passe para o lado de dentro. Mas e aqueles que não receberão? Eu posso estar em risco, não posso estar em risco? Veja só, nós temos uma deputada que está na Finlândia hoje defendendo a palavra do Senhor, a deputada Hansen, e ela está sendo processada perante a Suprema Corte, porque ela fez um posicionamento em relação à palavra de Deus que passa pelo dizer o que está na Bíblia em relação às relações sexuais. As relações sexuais, elas são matrimoniais, as relações sexuais, elas são heteronormativas, elas são heterossexuais. Veja só, todas essas coisas estão lá descritas. E o discurso dela foi tido como um discurso de ódio, porque ela falou a palavra de Deus. Tanto ela quanto um outro bispo são réus agora na Suprema Corte para entender se eles poderiam ou não, se eles cometeram ou não cometeram crime. Olha só em que situação nós estamos na Finlândia. E veja só, então ela deveria estar calada? Será que ela deveria estar calada? Será que nós temos que nos calar? Veja, discurso de ódio não é o que somos chamados para fazer mesmo. Mas discurso de amor, veja, é porque nós amamos as pessoas, que nós queremos que as pessoas tenham acesso à verdade, porque assim nós vamos arando a terra. O Senhor também vai nos impulsionando para manifestarmos amor, arando a terra em favor da outra pessoa. Mas você vê, ela está sofrendo consequências. Ela citou a Bíblia e ela está sofrendo, pela maneira como ela citou a Bíblia, ela está sofrendo consequências. Mas veja só, o perfeito amor lança fora o temor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Talvez relacionamentos
sejam rompidos. Talvez julgamentos injustos sejam feitos a nosso respeito, pelo amor do Senhor. Talvez nós recebamos consequências piores. O que está acontecendo no norte da Nigéria hoje? O que está acontecendo na China hoje com os cristãos? O que está acontecendo no Paquistão hoje com os cristãos? O que está acontecendo? Eles estão sofrendo consequência. Estão sofrendo consequência? Mas veja só, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora o temor. Porque o Espírito que está em nós, a explicação está no próprio texto, nós lemos. Maior é o Espírito que está em nós do que o Espírito que está no mundo. E, portanto, nós temos esta confiança de qual é o Espírito que está em nós e em cujas mãos estamos, independentemente de quais sejam as consequências impostas pela Babilônia, que é o reino onde o espírito do anticristo opera. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Veja só, eu não tenho como amar a Deus e não amar o meu irmão. O meu amor ao Senhor implica em que eu ame ao próximo, porque o mandamento se resume a isto: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E, não é ou, é e. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e da mesma maneira amo ao próximo como a mim mesmo. Porque este amor que eu manifesto em relação ao Senhor e ao próximo, ele é uma consequência do amor que primeiro eu recebi. Veja, não é que eu sou virtuoso, é que Cristo foi virtuoso. E pela obra dele, o amor dele se manifesta em nós, ele nos acessa e agora nós podemos amá-lo de volta e também amar ao próximo. Este é o perfeito amor. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nós voltamos para o texto do Evangelho de João, capítulo 3. Porque o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas você sabe que o vento está ali, você percebe o vento, mesmo sem vê-lo. Veja, assim também é o amor do Senhor. E aí, você lembra qual foi a resposta quando Jesus estava ensinando essas coisas a Nicodemos? E Nicodemos começou a perguntar sobre nascer de novo. Eu não estou entendendo essas histórias. E aí o Senhor estava falando, veja só, se você não entende nem as coisas que estão dessa terra, como você pode entender as coisas que são celestiais? Veja, se você não consegue manifestar o seu amor nem pelo irmão que você vê, e é muito mais fácil manifestar o amor por aquele que você vê, porque as coisas que a gente vê são mais fáceis, mas nós somos chamados a andar no mais difícil, que é no andar por fé e não por vista. Mas se a gente não consegue nem fazer as coisas que são por vista, o irmão que eu estou vendo aqui do lado, nem esse eu consigo amar. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Sendo que eu tenho de estar um patamar ainda acima para andar por fé. Entendem? Então, se eu não consigo manifestar o meu amor pelo meu próximo, a quem eu vejo, a quem eu posso tocar, a quem eu posso ver e a quem eu posso ouvir, como é que eu vou manifestar o meu amor pelo Senhor a quem eu não vejo? É mentira. Por isso, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. É o resumo do mandamento, né? Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem pode orar para que sejamos mais amorosos? Quem pode conduzir esta oração? Hoje, em virtude do tempo, nós não teremos como fazer as nossas intercessões. Nós vamos continuar orando. Eu não me atualizei em relação a algumas causas, mas aí eu falo depois que a gente passar por essa oração. Quem pode orar para que saibamos ser mais amorosos? Mirro, Rafa. Algum de vocês três se habilita? Rafa se habilita? Glória a Deus. Rafa vai fazer a oração por nós. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais um dia, mais uma terça. Obrigado, Senhor, pela palavra ministrada aqui e a palavra que o Senhor vem entregando todos os nossos cultos para os nossos irmãos. Obrigado, Pai, pela revelação do Teu amor em Cristo Jesus, a qual veio para nos resgatar e nos dar a oportunidade da nossa salvação. Que nós tenhamos, Senhor, um coração igual ao Teu e não diferente do que nós entendemos como amor aqui
da terra, mas como nós precisamos entender quanto ao teu amor, Senhor. Que muitas das vezes a gente entende que o nosso amor é só para aquele com a quem a gente já tem algum afeto e não com aquele qual a gente tem desentendimentos. Nós vivemos hoje num mundo em que as guerras são puramente também ideológicas e nós sabemos que isso parte para o mundo espiritual, que nós tenhamos várias vezes o desentendimento com pessoas que pensam diferente da gente. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, daqueles com qual nós não conseguimos ter um amor devido, porque nós sabemos que aquela pessoa ainda não conhece o Senhor, então tudo isso que nós temos de embate diário com pensamentos, pessoas, são puramente experiências espirituais. Nós pedimos para que o Senhor nos dê discernimento espiritual e que o Senhor coloque o teu amor para que em cada situação nós consigamos discernir, Pai, o que acontece em cada situação, seja com pessoas dentro ou fora da igreja, até mesmo do nosso convívio, nós julgamos sem saber o que aquela pessoa está vivendo ou tem passado espiritualmente em sua casa. Nós pedimos para que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de cada caminhada de cada um aqui, porque nós temos as dificuldades carnais que, não obstante, elas continuam também todos os dias. Nós sabemos que nem só de pão vive o homem, né? Mas da tua palavra, Senhor. Então, diante dos nossos problemas, seja ele nossos boletos, seja nossos problemas de saúde, problemas com familiares ou até mesmo em nossos trabalhos, que o Senhor venha nos renovar com a tua força, com a tua grandeza, Pai, com o teu amor, para que nós possamos, Pai, ser canais de luz, canal de bênção, Pai, que nós possamos ser usados em nosso ambiente de trabalho, nosso ambiente, Pai, familiar, nós possamos realmente fazer alguma diferença engrandecendo o teu nome, Senhor, que nós possamos contribuir para as tuas obras, que não seja em vão, Pai, os nossos encontros, as nossas e os nossos clamores, que as nossas pessoas e as vidas em nosso retorno não seja só direcionada para ajudar aqueles com quais nós escolhemos escolher a dedo, mas que nós possamos escolher ajudar aqueles com que o Senhor precisa que nós ajudemos, Senhor. Que nós sejamos uma lâmpada, quem sabe, em meio a uma escuridão em que algumas pessoas estejam passando. E que o teu amor, Pai, fale dentro dos nossos corações a cada dia, para que nós possamos ser um pouco do sal que emana sobre a terra para trazer a tua glória e o teu brilho, Pai. Eu oro clamando para que esse grupo continue sempre com um compromisso, não pelo grupo, mas pelas obras do Senhor, que o Senhor continue ministrando a cada um aqui, que o Senhor continue, Pai, abençoando a cada um dos seus ministradores da palavra e todos aqueles que também estão presentes, buscando ao Senhor e não somente uma palavra do preletor que já faz isso com toda dedicação. Nós sabemos que todo mundo aqui quer saber mais de Ti, Senhor, saber quais são as obras que nós possamos estar presente nos Teus objetivos para conosco, que nós possamos, Senhor, através desse grupo, nos alimentarmos da Tua palavra e engrandecermos o nosso espírito para que cada vez mais nós tenhamos a revelação do que o Senhor quer para cada vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eita, glória. Fala, Deus.